Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema muito delicado. Ele voltou, ele já existiu antes no Brasil e ele é um problema para a democracia e para a expressão da cidadania. Nós vamos tratar da questão da censura. Uma censura que está cada vez mais presente a partir das iniciativas do Estado, de múltiplas iniciativas. E para tratar dessa questão, nós convidamos duas especialistas que trabalham com isso. Eu queria apresentar para vocês, primeiro, a Rosimeire Segurado. A Rosimeire é socióloga, é cientista político, é doutora em Ciências Sociais pela PUC, tem pós-doutorado também em Comunicação Pública pela Universidade do Rei Juan Carlos de Madrid, é pesquisadora da PUC São Paulo, coordenadora do curso de Mídia, Política e Sociedade da Fundação Escola de Sociologia Política de São Paulo, pesquisadora do Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política da PUC. A apresentação podia ser muito mais extensa, mas nós estamos fazendo uma apresentação concisa das pessoas aqui, para que a gente possa aproveitar o tempo também. Muito obrigado, Rosimeire, por estar mais uma vez com a gente. Quero apresentar também para vocês a Maria Constância Pérez Pissarra. Muito obrigado, Maria Constância. A Maria Constância é doutora em filosofia, trabalha no departamento da PUC São Paulo, dirige um centro de estudos sobre Jean-Jacques Rousseau, é especialista no tema da democracia, no tema do século XVIII, e tem também uma visão bastante ampla sobre a questão da política hoje em dia no Brasil. Muito obrigado também, Maria Constância, por estar conosco. Obrigada. Bom, eu acho que a gente podia começar ajudando ao telespectador, a telespectadora, a compreender por que tem censura, o que é uma censura, para que serve a censura. E eu acho que a gente podia começar com a Maria Constância. Você poderia começar com a gente a explicar o que é isso? Posso sim. Obrigada pelo convite, Silvio. Prazer estar aqui com a Rosimeire também, minha colega de universidade. E, enfim, a censura é alguma coisa que na universidade nos interessa muito e é fundamental discutir com os nossos alunos, seja nos cursos mais específicos, seja em outras discussões que atravessam, porque ela é sempre esse impedimento do outro pensar por si mesmo, do outro poder expressar aquilo que ele sente, que ele entendeu, que ele defende muitas vezes, que ele acredita, em se tratando da religião, da fé, mas ela é sempre, e não é só no campo da fé, claro, quando eu impeço o outro de discutir determinadas questões, de defender determinado partido, de pertencer a ele, e nós radicalizamos isso, Quer dizer, então, me parece que a censura é sempre este impedimento do outro, em primeiro lugar, de pensar por si, de criar esta autonomia do seu pensamento, A partir, claro, certamente, das informações que se vai adquirindo, de uma forma ou de outra, na escola, na sociedade, com outras pessoas, mas quando algo o impede, de fato, de formular de maneira autônoma, de percorrer esse caminho para impor alguma coisa, Eu diria que, de modo geral, é isso a censura, Muito bom. Rosimeire, vamos continuar a explorar um pouco essa ideia da censura? Por que calar o outro? Eu acho que assim a Constância já deu um bom panorama, para definirmos esses termos, e eu acho que também tem uma ideia que a gente vê muito no campo da política, que é um controle de informações, Então, a censura, além dessa questão de impedir, de bloquear, a voz, o pensamento do outro, ele é também, por meio disso, o controle de informações, o que, numa sociedade democrática, é extremamente problemático, porque a informação
ela é uma base fundamental para o debate sobre qualquer tema na sociedade, e para que tenhamos um bom debate, é importante que se circulem informações na sociedade. Então, me parece que porque censurar significa que é quando eu quero que alguma informação não faça parte do debate, ou quando eu quero que um grupo, um indivíduo, um partido, um movimento não seja inserido dentro de um debate sobre o tema que tiver em discussão. Então, é realmente preocupante, por quê? Porque nós, ao limitarmos, né, as vozes do debate, as informações do debate, nós vamos promovendo um ataque à democracia. Nós vamos impactando a democracia, que é, né, o regime que permite com que as pessoas se expressem livremente as suas opiniões e, respeitosamente, opiniões que podem ser contrárias, convivam e debatam sobre esse tema. Então, eu acho que, às vezes, censurar a voz do outro é porque alguém que não comunga dos princípios democráticos quer impedir que este outro, ou que esta informação, ou que este ponto de vista esteja presente no debate. Posso dizer uma coisa? Quer dizer, acho que você toca num ponto fundamental, é este controle, né? Quer dizer, é preciso calar o outro, né? É preciso, de alguma maneira, impedir, quer dizer, o que, de alguma forma, também, quer dizer, o que isto mostra do outro lado? Há um medo, né? Quer dizer, quando... É fundamental na democracia, como você mesmo disse, essa troca de posições diferentes. Nós podemos ter hoje aqui posições diferentes, vamos debatê-las, como você disse, respeitosamente, reconhecendo, né, que cada um de nós tem direito à sua opinião, isso é fundamental em uma democracia. Ela não pode ser a democracia para que todo mundo pense como eu penso. Ora, isso não é democracia, né? Isso tem outro nome. E ouvir, né, e querer debater significa não ter medo da opinião diferente, não ter medo da diversidade. E a censura sempre leva a isto, não é? Quer dizer, alguém que se entende como único, como mais forte, como aquele que tem direito à fala, mas por meio do quê? Por meio da força, não é? E porque tem um medo de que esta outra opinião diversa se consolide, venha para o campo, né, do debate, do bom confronto, como deve ter a democracia, né? Constância, vamos continuar com você. O que é mais perigoso? É o pensamento único ou é o pensamento plural e divergente? Por que há uma repressão ao pensamento diferente? Pensamento único é muito mais perigoso. Depende do ponto de vista, né? Se por parte daqueles, como, né, a Constância disse, que tem medo da opinião diferente, então, certamente, para essa pessoa, o pensamento único, que é o dele, né, o dela, é o que deve estar presente. Para a sociedade, para a democracia, efetivamente, o pensamento único é o pior dos mundos. Por quê? Porque para chegar num pensamento único, eu tive que censurar, ou eu tive que controlar, ou eu tive que calar e silenciar essas vozes diferentes. Então, certamente que para um democrata, de fato, né? Eu estou falando de fato porque tem muitos que falam eu sou um democrata, mas quando vem uma voz diferente, fica quieto, cala a boca, né? Mas para um democrata de fato, sem dúvida, a polifonia, muitas vozes, muitas conversas, é assim que nós amadurecemos enquanto indivíduos, enquanto sociedade, enquanto grupos que, né, querem que essa sociedade vá à frente. A ciência,
se desenvolve assim, a filosofia se desenvolve assim, exaustivos e exaustivos debates, né, para que tenhamos formas de convivência, né, respeitosa, né, dentro de uma democracia. Então, quem não gosta de conviver com isso acaba, né, impedindo essas vozes diferentes, dissonantes. E é muito mais fácil controlar, né? Claro. É isso. Nós que somos docentes em sala de aula, nada é mais interessante e dinâmico que as perguntas dos nossos alunos e posições que muitas vezes até nos surpreendem, ou que são diversas, ou há uma posição minoritária que um aluno expressa em relação ao restante ou à boa parte da classe. Ora, mas é exatamente isso que vai permitir que nós troquemos, não é? Seja aquilo que o professor está explicando a respeito, seja dos outros colegas, não é? Que podem e devem certamente pensar diferente, mas como fazer essa conversa? E não isso que você disse, né? Impedi-lo, né? Então, olha, não, você não pode se expressar, ou não pode falar, ou isso é proibido. Não, não é proibido, pelo contrário, faz parte. E é isso que alimenta a nossa capacidade de compreensão, o aprimoramento dessa capacidade, né? Então, agora vem a pergunta. Nós estamos tendo censura no Brasil hoje? Sim. 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 Eu vou pegar, inclusive, de um ponto de vista que é com relação à liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa é um dos pilares fundamentais, né, para uma democracia. Jornalistas que trabalham, né, nesse processo exaustivo de trazer informações para o debate social, precisam ter acesso, né, a personalidades públicas, a lideranças políticas, né, ou a centros de informação. Quer dizer, essa é a matéria-prima, né, da produção jornalística e da liberdade de expressão. E o que nós temos visto frequentemente é que alguns dos nossos governantes não gostam de serem perguntados, não gostam de serem questionados, como se estivessem nesse lugar, né? Esse lugar lhes foi conferido pelo voto direto de uma sociedade democrática, pelos cidadãos, eles nos devem satisfação sobre todos os atos que eles tomam. Pessoais não nos interessa, mas na sua conduta com a coisa pública, sim. Então, quando nós vemos muitas vezes um presidente, como é o nosso caso, atacar, né, profissionais do jornalismo, né, porque lhe fazem pergunta e fala, não vou responder, eu faço o que eu quero, não faz o que quer, não. E só quero chamar um detalhe, que frequentemente esses ataques são a mulheres, a jornalistas, a profissionais. Então, o que mostra, né, um aspecto ainda mais grave, né, do desrespeito, né? A Constância dá aula comigo, sabe que nosso curso de jornalismo, quando entramos em sala de aula, está cheio de mulheres que viram depois profissionais incríveis no seu ofício e merecem o respeito, assim como nós, cidadãos, merecemos a prestação de contas dos atos governamentais, das decisões governamentais e políticas. Então, isso está crescendo no nosso país e é grave e preocupante. Pois é, eu também acho que é grave, né? Mas eu queria ampliar um pouco. Nós estamos vivendo isso no jornalismo, mas outro dia tinha em Goiás um professor, acho que botou no capô do carro dele um adesivo, né, que acho que era fora Bolsonaro, uma coisa assim, e um policial, usando a Lei de Segurança Nacional, prendeu ele. O que você acha disso, Maria Constância? Sim, porque, veja,
na medida em que se insufla, né, porque isso é insuflar a sociedade, né, aquela reaja da mesma maneira, ou seja, aqueles que me apoiam é isto, né, se me incomoda, se não concordo, então vou para o ataque não com ideias, porque não as tem. Então, eu acho que é importante nós pontuarmos também, né? Nós vamos para o debate quando nós temos ideias, quando nós temos argumentos, quando nós temos conteúdo para a nossa discussão. E eu não me refiro absolutamente, ao dizer isto, a quem tem um diploma universitário, né? Nós temos pessoas de uma sabedoria incrível que adquiriram na vida, na sua atividade, naquilo que foi exatamente a vivência, a observação, né? Da vida familiar, da vida em sociedade. Então, eu não estou me referindo a essa superioridade, né, no sentido, olha, porque alguém que pode falar é aquele que é o intelectual, não, absolutamente. Né? Mas a formação, não é, enfim, a consolidação do nosso pensamento, quando ele não existe, é claro que eu ataco o outro, que é para não ser incomodada, porque aí eu não vou ter que argumentar, eu não vou precisar, não é, dizer algo a ele que eu não sei nem por onde começa, não é? Ao mesmo tempo, me parece, Silvio, isso acaba, quando eu falei em insuflar, isso acaba dando elementos para que aqueles que muitas vezes detêm, como no caso deste policial militar, não é? Ele tem ali um papel, não é? Que cabe a ele dentro daquilo que nós entendemos como segurança nas nossas sociedades, e ele entende que ele pode também ter essa atitude autoritária, quer dizer, o fato de alguém expressar a sua opinião, fora Bolsonaro, fique Bolsonaro, o que for, não é? Em uma democracia, isto tem que ser dito, e tem que ser ouvido e debatido, para, né, o grupo que conseguir, de alguma maneira, debater e convencer os outros, é claro que o resultado aí será aquele que este grupo defende, ou não, não é? Agora, não simplesmente como se dizer uma opinião pusesse em risco a segurança nacional. Quer dizer, é nem saber o que é a segurança nacional, e como a Rosemary lembrou há pouco, né, os políticos esquecem que eles nos devem, sim, uma prestação de contas. Quer dizer, ele só tem o cargo que tem porque isto lhe foi delegado. Então, eles gostam de dizer, é o governo do povo, como agora, não é? Também, então o povo não quer. Então, vamos, não é? O povo quer que feche o Supremo, quer que feche isto, aquilo, então, não. Então, como é que o povo se expressa, como é que é aferida esta vontade popular e como ela é exercida. Então, eles a exercem em nosso nome. E eles acabam esquecendo isso, né? Então, você acaba tendo isso repetido em diferentes instâncias, né? Quando alguém, no exercício ali da sua função, que não lhe cabe simplesmente decidir, né? Se alguém vai ser preso ou não, ainda mais por expressar a sua opinião, acaba fazendo isso, né? É a mesma coisa que um professor em sala de aula, que um aluno chegue e manifeste uma opinião que ele ouviu em casa, ou que se a escola é laica e ele vem com uma posição religiosa, ou o contrário, a escola religiosa e ele tem outra posição, ou a sua família não tem nenhuma, e essa criança é explícita. O que nós fazemos? Vamos para fora da sala de aula, o impedimos de entrar? Não, pelo contrário, ou nós, não é? Quer dizer, agora, como se fosse necessário aqui previamente dizer, não é? Fazer essa checagem. Olha, senão não converso com você, Silvio, nem com você, Rose. Enfim, acho que é bem por aí, não é? Só uma coisa, Silvio, só um minutinho, que acho que isso é super importante quando você amplia isso para a cidadania, porque, óbvio, não é só o jornalismo, né? Dei como um exemplo, mas uma questão que nesse ano, nós estamos fazendo 10 anos de uma legislação muito importante, que é a Lei de Acesso à Informação. A nossa legislação brasileira é elogiada como uma legislação muito progressista, né, em relação a muitos países. O que essa lei tem, né, que é fundamental? Qualquer cidadão, você que está nos acompanhando, pode pedir informações, né, sobre qualquer questão relacionada ao poder público.
né? Então, isso não é só para o jornalismo. Se eu quiser saber como que o orçamento do meu estado é gasto na área de educação, eu faço uma solicitação e tenho que ter essa informação. O que nós estamos observando nos últimos anos, né, é que essa legislação vem sendo desrespeitada, né? E, inclusive, tem um aspecto dessa legislação que é, quando é uma informação que coloca em risco a segurança nacional, então, claro, né, aí se garante o sigilo a ela. O que os governantes atuais estão fazendo? Isso foi feito pela primeira vez em 2019, em janeiro de 2019, pelo general Mourão, quando assume a presidência numa viagem, né, do presidente Jair Bolsonaro. Ele bloqueia acesso, tenta impedir que essa legislação ficasse vigente, e se não fosse uma movimentação da sociedade civil para garantir esse direito, nós teríamos tido esse direito subtraído de nós, esse direito tirado, um direito meu, um direito de qualquer um de nós, né, de ver com que transparência, né, os governos lidam com informações as mais diversas que afetam a minha vida e a vida de todo cidadão. Então, quando você fala, a gente vem percebendo que isso vai num crescente. Uhum. Você sabe que vocês falaram na condição de professoras, eu fiquei pensando assim, naquele risco de ter o aluno com o gravador ameaçando gravar a professora que está fazendo marxismo cultural. Vocês têm conhecimento disso? Como é que vocês vivenciam isso? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas precisavam definir, né? Quer dizer, o que elas entendem por marxismo cultural? Né? Quer dizer, já começa por aí, né? Então, vamos lá, será que sabem o que é? Quer dizer, quem propôs isso sabe o que é? Eu tenho praticamente certeza que não, né? Quer dizer, não tenho a menor informação do que é. Segundo, acho que o professor em sala de aula, não é? Ele não tem a verdade, em hipótese alguma, né? Mas ele está ali trabalhando uma discussão, um tema, uma disciplina, a possibilidade de discutir esta questão por diferentes vertentes está dada porque faz parte desta pluralidade que nós chamamos universidade. Né? Ela que é outra coisa que talvez, né, algumas pessoas não conheçam e não sabem o que é, e imaginam que seja, né, que deva ser assim um lugar quase que de treinamento e de obediência. Não, ele é um lugar da diversidade de ideias, em que cabe ao professor, em sala de aula, é claro, fazer essa discussão, ser a mais equilibrada possível, e que ela possa se desdobrando. Agora, é evidente, se esse aluno vai gravar, isto hoje faz parte da nossa sociedade, lamentavelmente, e eu digo lamentavelmente, não gravar, mas já este gravar com esta intenção, não é, da denúncia, entendendo, não é, que há aí um perigo. Acho que isso hoje faz parte, não, acho que ela ainda quero continuar a defender, né? É um pouco aquilo que o Voltaire dizia, né? Eu quero continuar a defender até morrer o direito de discordar de vocês, mas eu quero te ouvir dizer, né? Para poder discordar. E é isso, né? Mas, enfim, eu fui um pouco, eu seria irônica, assim, eu acho que as pessoas vão começar a definir, não é? O que elas entendem, né? Ou pelo menos algumas pessoas, né? Pois eu estava pensando que esse tipo de censura que está começando a pairar como uma ameaça nas universidades, ele tem uma versão que não é bem uma censura, mas é a do pensamento único, com essa proposta das escolas militares no segundo grau. Né? Você considera isso também? Considero, até mesmo porque esse tipo de proposta ele vem na contramão do que é a educação na contemporaneidade, né?
Então, ele vem exatamente na contramão disso, porque nós acabamos lidando com alunos das mais diferentes perspectivas sociais, ideológicas e tal, e isso não é um problema, né? Quando isso é feito dentro de um ambiente de respeitabilidade, isso é bastante saudável, inclusive, né? Então, quando vieram, né, quando começaram a crescer as propostas das escolas militares, eu me lembro que esse debate aflorou muito recentemente nas ocupações dos estudantes secundaristas. E o que esses meninos reivindicavam? E eu, assim, tinha uma secundarista na minha casa que, felizmente, estava junto desse processo. Eles reivindicavam educação de qualidade, ensino público e gratuito e laico, tudo aquilo que eu, a vida inteira, né, acreditei. Então, eu quero que eles continuem pedindo a qualidade do ensino, jovens querendo frequentar a escola. Há uma certa confusão deliberada em que a ordem ela necessita da rigidez e da imposição de uma forma única de se pensar. E nós podemos ter, e eu digo isso, né, pelas nossas salas de aula da PUC, pensamentos completamente diferentes. Já tive, né, aquilo que a gente fala, quebra-pau, não de vias de fato, mas no campo das ideias, e sairmos todos muito satisfeitos com o debate. Nenhum problema. Porque este quebra-pau, entre aspas, quer dizer, ou seja, este confronto de ideias, e que nós vamos ter condições, todos que ali estão, de uma forma ou de outra, enfim, fazer uma afirmação, ouvir a outra afirmação e dizer, não, mas acho que não é assim, mas por que não é? Quer dizer, mesmo como aluno, às vezes, muito no começo do seu curso, ainda não tem maiores dados, não é? E é possível, não é? E como você disse, isso, nós saímos muito mais reconfortados da sala de aula, né? Quer dizer, uma sala de aula dinâmica, uma sala de aula onde os alunos, onde há discordâncias, onde há leituras diferentes, um leu tal coisa, o outro viu um filme, o outro foi assistir a um movimento não sei aonde. Isso é de uma riqueza que não é incalculável, não é? Quer dizer, e é aí que este aluno aprende, como nós também aprendemos, não é? Quer dizer, a exercitar essa sua liberdade de expressão e a permitir, não é? Quer dizer, e a reconhecer, mais do que permitir, que a sua liberdade de expressão requer a liberdade de expressão do outro, não é? E que é assim que elas podem, de fato, funcionar e encontrar um terceiro ponto. Porque, senão, nós ficamos, não é? Eu acho que você lembrou bem, quer dizer, essa ideia de que a ordem com disciplina, uma coisa vertical de cima para baixo, me faz lembrar também, olha, então as crianças precisam de palmadas, precisam de uma educação que seja uma educação bem, não é? Quer dizer, bem diretiva, é preciso, olha, não pode isso, não pode, não faz, está de castigo, né? Levar os tapas não vai fazer mal a ninguém. Olha, certamente essa criança talvez mais tarde seja um adulto que pense e que ponha isso na prática. Eu acho que a nossa sociedade precisa pensar sobre isso, né? Quer dizer, quando eu estou usando violência com a criança e não sei usar com ela o diálogo, olha, nós vamos ter adultos, vamos ter adolescentes e adultos depois, que muitas vezes também não tem, né? Então, a ordem, o funcionamento, ela tem a ver com uma dinâmica que vai se construindo, né? E que não precisa desse tipo de imposição. Né? E só uma coisa que eu acabo de me lembrar, se vocês me permitem, você deu o exemplo do vice-presidente, e eu me lembrei que nesta situação, né, ou confusão, talvez, né, que foi agora com o ex-ministro Pazuello, toda a documentação referente à discussão está agora sob um sigilo de 100 anos.
Ora, isso não tinha nada a ver com segurança nacional. Segurança nacional também é preciso entender o que é. Né? Dizer, não é aquilo que possa envolver as ações de um agente público na sua função, ao deixar de fazer ou ao fazer alguma coisa, que isso é com a segurança nacional. Pelo contrário, a sociedade precisa saber. E aí, para nossa surpresa, né, eu, quando li aquilo, fiquei simplesmente abismada, né, que está sob sigilo há 100 anos. Não, e tem mais, né? Quer dizer, agora, lembrando a chacina do Jacarezinho. Pela Polícia Civil, né? O governo do Rio de Janeiro também decretou e não pode discutir esse assunto, acho que é por 30 anos, não é? Dizer, exatamente. Então, isso também é censura, né? Sim. Agora, você estava falando... É censura e censura naquilo que foi, né, o maior extermínio da história do Rio. É uma chacina feita pela polícia. E que precisa ser discutida pela sociedade. Até porque, não é, os dois lados entendam. Aquele que diz que não chacinou, não é, que estava no exercício da sua função, tudo mais, não é, e que foi uma operação de inteligência. Ora, uma operação de inteligência que acaba nessa quantidade de mortos me faz não realmente... Não é muito inteligente. Que inteligência é essa, não é? E, do outro lado, também, que sim, que se sente alvo e que foi alvo de tudo isso, os familiares. É preciso dar respostas, né? Quer dizer, é isso que me parece. Há um medo, né? Há um medo de ouvir. O impressionante é que eles mesmos definiram que ninguém pode tratar do assunto, não foi um terceiro, né? Sim, Nós fizemos a chacina e não queremos que ninguém discuta esse assunto. Sim. Mas eu me lembrei agora, quando vocês estavam falando das jovens, das crianças, dos secundaristas e tal, da censura também que houve em relação a cartilhas e livros que trabalham a questão da afetividade, né? Das múltiplas formas de afetividade, uma homofobia que se criou ali, né? Como é que vocês veem isso também? As crianças não podem ver essas coisas? Faz mal para elas? Para alguns que faz, não é, Rose? Como se, não é, fosse isso, como se fosse determinante, né? Aquilo que alguns vão dizer, bom, é possível mudar de opinião, então é possível converter ou desconverter, ou algo assim, não é? Quer dizer, há de novo, né? Essa, quer dizer, além da intolerância, do impedimento, não é, à autonomia do pensar, é também a autonomia do querer, do sentir. Né? Como se o afeto não fosse algo fundamental para as pessoas, né? E para as crianças que, de uma maneira ou de outra, vão expressar isto. Não estou dizendo que não são, enfim, questões que não devam ser discutidas, claro que devem, pela sociedade, pelas famílias, pelas escolas. Né? Quer dizer, é isto que nos faz um corpo, não é? Se queremos falar de um corpo único, nesse sentido, um corpo diverso, mas único enquanto, não é, um funcionamento que vai sendo, enfim, cada parte vai aí colaborando. Agora, este reprimir o sentimento, não é? Ou mais ainda impedi-lo, vai ter como resultado que cidadãos e cidadãs absolutamente desequilibrados emocionalmente nesse sentido, né? Não lhes permitiram o afeto, quer dizer, não lhes permitiram, muitas vezes, a própria expressão anatômica, física, que requer uma resposta da sociedade. Ora, não é, quer dizer, não é simplesmente impedir estas pessoas, ou, se não no limite, ora, o que se está defendendo com isso? A exterminar com essas pessoas, porque é isso que se acaba fazendo. Não é? Você não extermina só quando você tira a vida de alguém, você extermina quando você impede que ela seja uma pessoa plena, que ela sinta, que ela se emocione, que ela tenha uma família, aquela que ela for, que ela tiver condições de construir, e condições nesse sentido, dentro daquilo que são os seus objetivos, dentro daquilo que são essas suas relações. Pode não ser a minha família, pode não ser a de outro, mas que ótimo que nós temos famílias diferentes que podem ser igualmente acolhedoras, não é? E, de alguma maneira, podem expressar aí emoções. Então, acho que
fazer isso com as crianças é castrá-las no pior sentido, no sentido bem amplo, não é? Quer dizer, é castrar sentimentos, né? É castrar emoções, né? Então, olha, no campo da cultura, né? Eu acho que nós temos vários exemplos. A Fundação Palmares, por exemplo, acaba de fazer uma seleção de livros e colocando um index prohibitorum, né? Quer dizer, tem uns livros que têm que sair da biblioteca da Fundação Palmares, não podem ser lidos, porque eles valorizam o negro e a sua condição, ou denunciam as discriminações e as violências sobre o negro na nossa sociedade, né? É um governo que, num dos seus primeiros atos, acabou com o Ministério da Cultura. Sim. E hoje está se metendo também a discutir o que pode e o que não pode ter nas exposições de arte, né? A queer exposição e outras mais. Rose, como é que você vê essa atuação na cultura? Não, essa atuação na cultura ela é absolutamente pavorosa, né? Então, acho que, assim, primeiro, quer dizer, você impedir que livros, né, a circulação de livros, o acesso a livros, e trate de uma das questões mais problemáticas da sociedade brasileira, que é a questão racial. Quer dizer, é você impedir que nós sigamos tentando aprofundar um debate para superar um racismo estrutural que contamina uma série de aspectos da vida social e da vida política. Então, nós vemos a representação do negro na sociedade, a representação do negro no parlamento, num país em que nós temos uma população negra muito grande e uma população mestiça muito grande. Então, impedir que esse debate avance, que é um debate que, inclusive, eu acho que nós estamos ainda muito atrasados, né? No mínimo, um crime, não só com as gerações atuais, as gerações futuras, mas também com o nosso passado histórico escravocrata e como que essas relações se perduram na nossa sociedade. Esse é um fato. Do ponto de vista da censura a atividades culturais, manifestações artísticas, essa é uma questão lamentável. No século XXI, né, nós chegarmos ao ponto de dizer uma exposição que tenha fotos de homens nus, de mulheres nuas, né, pensando do ponto de vista da arte, da liberdade de expressão artística, é um atraso gigantesco. E, óbvio, isso é muito bem lembrado, Silvio, um dos primeiros atos do presidente é acabar com o Ministério da Cultura, um ministério que já nos trouxe, né, tantas alegrias, tanto orgulho, tanta produção cultural e artística que nos projeta, inclusive, para fora do país, né? É evidente, por quê? Porque ele não demonstra apreço à cultura, não demonstra preocupação com a cultura. Nós temos a área cultural sufocada por falta de recursos, por falta de verbas. Essa também é uma forma de censurar. Não é só ir lá e fechar uma exposição, que é, né, muito problemático, mas por meio de uma asfixia financeira, impedir que o nosso cinema, que nos últimos anos nos trouxe prêmios internacionais importantíssimos, a nossa literatura, enfim, poderia aqui, a música nem se fale, poderia aqui dar inúmeros, incontáveis exemplos, né? E quando nós manifestamos a produção, né, das atividades culturais e artísticas, nós estamos censurando, impedindo a expressão de muitas pessoas que vivem e atuam nesse processo.
eu acho que posso só completar, se posso falar um pouco? Não resisto, né? Falar. O professor é difícil, né? A gente gosta de falar. É difícil. Então, porque é isto, né? Eu estava aqui ouvindo a Rose e pensando, o que incomoda tanto certas pessoas, né? Que medo é esse? É medo da opção, né, sexual do outro, é o medo da condição de gênero, é o medo da religião do outro, é o medo da sua origem racial, né? Este medo da diferença. E aí, é claro, o livro, a arte, catalisa um pouco tudo isso. Então, não vai ler. Né? Nessa lista que você citava da Fundação Palmares, veja, havia Padre Vieira. Uhum. Nenhum livro tem que estar em lista nenhuma, não é, da minha? Sim. Mas, por outro lado, Padre Vieira, não porque ele é padre, mas pelo que ele dizia. Né? Quer dizer, a pessoa que fez a lista só denota, só traduz uma ignorância, uma falta de informação que eu realmente vejo como lamentável, né? Principalmente para estar no cargo que está. Né? Então, não é só um desconhecimento da história do seu povo, da história, né, deste povo que faz parte, sim, da sociedade brasileira, quer alguns queiram, quer não, nós somos realmente esta presença do índio, do negro e do branco, né? Com todas as suas pluralidades e sobreposições e entrecruzamentos. Isto se traduz nessa nossa riqueza cultural, que é extraordinária. Agora, alguém não quer assistir a uma exposição? Não vai, não gosta, não é de determinada música, não ouve. Não. Há uma coisa tão simples que é esse nosso livre-arbítrio, né? Eu posso escolher. Quero ouvir funk? Ouço. Não quero? Vou ouvir Chopin. Ora, não é? Mas não há apenas Chopin, ou apenas funk, ou apenas qualquer outra coisa, né? E eu só propositalmente, não é, me referi a um exemplo de música chamada erudita e a outra popular, não é, até para não para reafirmar esta oposição, mas para dizer, veja, aquilo que agrada ao ouvido de alguém, não é? Ou ao paladar, ao que seja, aos olhos, faz parte de uma cultura, de uma tradição, de costumes. Não se é obrigado a seguir. Agora, este impedir, que traduz sempre, para mim parece que bate muito sempre nisso. Né? Quer dizer, há um receio muito grande que aquilo possa revelar algo que eu não sei o que é, bom, então como eu não sei, eu impeço. Né? E impeço muitas vezes, como você mesmo diz, vetando financiamentos, vetando, há sempre um ressentimento, né? Porque são manifestações de pessoas altamente ressentidas, né? Porque não conseguiram um espaço, porque não... E, de fato, porque não tem... Né? Há uma desinformação, uma incapacidade para algo. Bom, então como é que eu vou descontar isto no outro? Né? Uma fundação que poderia ser, é claro, cada um que ali a dirigisse, como qualquer outra coisa, pode ter posições diferentes a partir de uma proposta, a partir de um projeto, não é? Que, é claro, pode destacar mais uma coisa do que outra. Agora, dizer que ela não é? Quer dizer, aquilo é ali, sempre batendo nisto, né? Quer dizer, ela é algo que serviu, não é? Ao marxismo cultural, né? A isto ou aquilo, e publicaram, não é, uma lista quando nós precisávamos era ler tanto neste nosso país. Né? Então, eu vou puxar agora uma outra forma de censura mais truculenta que eu queria que vocês comentassem. Né? Há alguns dias nós vimos a guarda do Palácio do Planalto atacar uma manifestação de povos indígenas que estavam protestando contra um projeto de lei que acabava abrindo para mineração as suas reservas e destruindo essas reservas. Né? E nós vimos também a deputada bolsonarista Bia Kicis mandando cala a boca, a deputada indígena que estava também defendendo isso. Quer dizer, esse tipo de repressão, ele também é censura? Lógico. Eu acho que, assim, primeiro,
né? Vou começar pelo fim, Silvio, do que você falou, é nós, num país, né, como, né, a Constância bem lembrou, somos compostos, né, por negros, por indígenas, se a nossa representação de negros no parlamento é pequena, né, no Parlamento Federal, nós temos uma única deputada indígena que foi eleita pela primeira vez em 2018 na nossa história de um país, dos nossos povos originários, né, que não são representados nesse lugar. Então, isso já é lamentável, né? Outra questão é impedi-la de falar, né, e de manifestar a sua opinião sobre, né, um projeto que, aliás, é um projeto extremamente polêmico, né, que comunidades, inclusive, né, internacionais, têm se manifestado absolutamente contrária, porque é um retrocesso numa conquista que nós temos desde a Constituição de 88, que é a demarcação de terras para os nossos povos originários, nossos povos indígenas. Então, segunda questão lamentável, né, e a última, a truculência policial com que esses manifestantes que estavam ali exercendo o seu direito democrático de se posicionar na frente do Congresso e dizer: não concordamos, não queremos, vamos ampliar esse debate, vamos inserir esses povos nessa discussão, porque isso diz respeito a eles, são recebidos com o clássico, né, bala, tiro e bomba, né? É lamentável, é uma censura lamentável e que vai, né, num limite, né? Que é o limite que não é só silenciar e impedir a voz, mas é o ataque físico, é o ataque ao corpo daquele que está ali. Inclusive, vários indígenas foram hospitalizados. Isso poderia ter, enfim, um desfecho ainda mais dramático. É lamentável. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, passa rápido, né? Eu tenho mais 2 minutos para cada uma de vocês, né? E eu queria fazer uma pergunta nesse sentido. Houve momentos em que nós já vivemos uma ditadura e surgiu uma cultura de resistência que gerou música, peças, teatro, literatura, um monte de coisas assim positivas, né? Que efeitos a censura pode trazer para o brasileiro hoje em dia, brasileiro para a brasileira? Eu queria começar com a Maria Constança, para que a gente vá fechando esse programa com chave de ouro. Talvez eu seja, às vezes, um pouco otimista, né? Me pergunto. Mas, enfim, eu estou aqui para responder. Eu vou lembrar de uma cena ou de uma conversa na minha sala de aula sexta-feira à noite, em um curso sobre a utopia que eu estou dando e um outro que eu dei também esse semestre sobre a tolerância. E ao ouvir os alunos, né, ouvir ali alunos de 19, 20 anos ou 20 e poucos anos, né, as críticas, a reflexão que eles fizeram a partir dos textos que nós temos lido, né, exatamente discutindo aí os fundamentos um pouco fundamentos filosóficos dessa discussão, a maneira de repensar, né? De alguma forma trazendo para eles mesmos a necessidade de reorganizar, de buscar novas respostas como algo fundamental para um passo adiante, não é? E entendendo que a própria utopia, e eu diria utopia não no sentido de algo impossível, não é? Mas neste horizonte que está diante de nós e que nós podemos e devemos nos aproximar dele, mesmo quando ele se distancia e nós continuamos, a minha expectativa é que isto, não é? Quer dizer, que nossa sociedade seja capaz de se reorganizar
desta maneira, porque aquilo que a censura, como você bem lembrou, com a ditadura fez, e a nossa universidade foi palco disso, e foi protagonista nesta história, felizmente, o que nos orgulha muito, mas isso nos deixou arrasados, de um lado, como sociedade. Do ponto de vista cultural, nós tivemos aí uma reação extraordinária, e acho que isso nos permitiu, mesmo que lentamente, reagir. Eu tenho a esperança de que isso aconteça, mas certamente vamos sair muito machucados, sim, mas vamos reagir. Eu acho que, apesar desses reiterados ataques, entre tantos outros que nós falamos aqui nesse programa, eu queria também chamar a atenção para as resistências a eles, quer dizer, nós sabemos que só podemos e só conseguimos impedir que isso aconteça novamente, e eu vou lembrar aqui de uma frase de um filósofo muito importante também para a minha área, para a sociologia, que é o Theodor Adorno, e ele faz um comentário em um livro, existe a possibilidade da educação após o que foi o Holocausto, aquele crime que matou milhões e milhões de pessoas na primeira metade do século XXI, e ele nos dizia uma coisa que a educação só vale a pena, a educação só é possível se for para evitar que isso ocorra novamente, ou seja, a luta pela liberdade de expressão, a luta pela manifestação das opiniões com respeito, livremente, ela é fundamental para que a gente diga: nunca mais seremos cerceados e limitados no nosso direito democrático de nos expressarmos sobre qualquer tema da vida social e política. É isso. Muito bom, muito obrigado. Eu quero agradecer especialmente a Maria Constança Pérez Pizarra e a Rosimeire Segurado por essa ótima conversa, e agradecer a você também que nos assiste. Semana que vem tem mais. Obrigado.